Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente entre nós. Com a graça de Deus. Mais uma vez nós nos encontramos aqui nessa casa, para juntos harmonizar nossos pensamentos, nosso coração, nossa alma, buscando assim aquela certeza do nosso caminhar pela retidão que Jesus nos ensinou. Aqui a gente vem buscar a ressonância para as nossas dúvidas, nos momentos em que nós nos encontramos, muitas vezes abatidos, achando que nós estamos sem rumo, sem prumo, que nosso barco está jogado no oceano, no léu. Mas não é bem assim. Jesus está sempre conosco, nos amparando, porque Ele disse que nunca nos deixaria sozinhos. Então, por que nós vamos ter a dúvida em nosso coração? E aqui nessa casa a gente vem afirmar a nossa fé. E nós aceitamos, nós acreditamos, e nós temos o nosso Pai Criador, que está a nos dirigir a olhar por todos nós. Nós muitas vezes nos sentimos um grãozinho de areia e muitas vezes a gente pergunta: será que o Pai me vê? Vê, eu sou uma das suas criaturas, uma das suas criações. E aí então, corremos o nosso pensamento a Ele, rogando a tua misericórdia. Ele sempre nos socorre nos momentos em que mais nós precisamos. E hoje nós estamos aqui para agradecer, Senhor, porque nós somos os eternos pedidos. Nós sabemos muito pedir, mas agora, neste momento, neste dia, nós estamos aqui para te agradecer, principalmente a oportunidade de estarmos todos aqui no elo fraternal de paz, de amor, de amizade. Nós te agradecemos e nós temos aqui a nossa irmã Doroteia. Não é a primeira vez que ela vem à nossa casa. Nossa gratidão por ela também, rogando aos mentores que a amparem, que passe por ela tudo que ela preparou para nos trazer esta noite. A nossa gratidão a ela, por ela deixar o seu lar e estar aqui conosco. E todos nós somos gratos uns aos outros, porque aqui nós estamos como a verdadeira família em Cristo Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ser conosco nessa e nunca nos separar. A gratidão aos mentores desta casa também, que se faz presente nesse momento, auxiliando-nos a entender e a receber no âmago de nossos corações a mensagem que a Doroteia trouxe para nós hoje. Nossa gratidão a ela, nossa gratidão aos mentores, a Deus, a Jesus e a esta casa. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que a tua paz permaneça em nós. E assim seja. Boa noite. Boa noite. Uma alegria imensa nos encontrarmos no Centro Espírita Allan Kardec para falar do Espiritismo. E o Espiritismo tem um tríplice aspecto. Ele tem um aspecto religioso na medida em que ele liga a criatura ao Criador, ou seja, não é mais só uma religião nesse sentido, do religar em toda a sua doutrina, que é messiânica. É filosofia, porque nos faz questionar para onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, mas também tem um aspecto científico, e é através da mediunidade que a gente tem respostas para as questões feitas pela filosofia. Então nós trouxemos esse aspecto hoje, mediunidade, pouco falado hoje nas casas espíritas, em especial essa mediunidade
de materialização. O fenômeno mediúnico, ele desperta grande interesse em todas as pessoas. Muitos se ocupam desse assunto e muitos desejam compreender. Muitas pessoas adentraram a primeira vez a casa espírita por causa do fenômeno mediúnico. Por exemplo, só estou aqui por conta disso, né? Vindo de uma família protestante, quando me casei, cheguei em Londrina, casado de jovenzinho, a gente ia dormir, apartamento, a luz amanhecia ligada. Aí começa a discussão, né? Não, mas eu desliguei. Não, você não desligou. Aí o que a gente fez? Até que um dia nós fomos juntos, ó, está desligado. No outro dia a luz estava ligada, mas um detalhe, o interruptor estava desligado. Quantas pessoas vêm à casa espírita e procuram atendimento fraterno por conta de que estão ouvindo passos dentro de casa? Quando não escuta bater na porta, chega lá, não tem ninguém. Então, estão vendo ou ouvindo. E foi isso que chamou a atenção do codificador. Nós sabemos que a doutrina espírita já antecede o fenômeno lá em Raiville, em 1848, quando, na casa das irmãs Fox, o mascate que havia sido lá assassinado tenta comunicar-se com as pancadas, os barulhos, as pancadas, e elas depois começam a procurar e procuram, e no fim a ossatura dele é encontrada. E na França, Allan Kardec foi atraído justamente por esse fenômeno, pela observação. Então ele sim, professor, pedagogo, já tinha livros publicados, fica sabendo que as mesas estavam girando e chamam ele e ele fala, não tem como que alguém animado vai se levantar. E isso fazia parte do quê? Dos saraus, era uma atração dos saraus na França. E ele, como pesquisador, um magnetista, portanto cientista também, vai e quando ele chega lá, ele observa o seguinte: todo fenômeno tem que ter uma causa. E se o fenômeno é inteligente, a causa tem de ser inteligente. Então ele começa a estudar e das comprovações dos fenômenos mediúnicos, das manifestações físicas e inteligentes, das perguntas que ele fez aos espíritos e das respostas que vieram em luz, Kardec constrói toda a ciência espírita, com acuidade, com lógica que era inerente a ele como pesquisador e como professor. Quando a gente vem a uma palestra, ou a gente começa o estudo do Espiritismo, fala-se muito no quê? No Pentateuco, nas 5 obras, mas Kardec não deixou só o Pentateuco. Ele deixou, em termos de Espiritismo, né? Tem as outras obras antes, 23 obras que são consideradas fundamentais. Por quê? Porque traz explicações, dissertações, facultando para nós o quê? O entendimento de quão lógico, de quão belo é o fenômeno mediúnico, como tudo que se apoia nas leis de Deus. Nós nascemos, reencarnamos no Brasil, tido, na sua missão como coração do mundo, como pátria do Evangelho. E aqui, como disse muito bem Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nós tivemos os maiores médiuns reencarnados. O maior de todos, Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo e depois foi para Uberaba, onde desencarnou. Divaldo Pereira Franco, na Bahia, que ainda está entre nós, nonagenário, 20.000 conferências, 71 países visitados, levando a mensagem dos 5 continentes. Há pouco nós tivemos o filme, quem não assistiu, assista. Em Congonhas, no Brasil, o Reencarna Zé Rigor, que atendeu 2 milhões de pessoas gratuitamente. E em Campos, no estado do Rio, tivemos Peixotinho, o maior médium de materialização da história, talvez do mundo, já fala-se espiritismo inglês.
Brasil hoje, né? Então nós vamos nos circunscrever hoje na mediunidade de materialização, portanto na figura de Peixotinho. Alguém aqui conhece a história do Peixotinho? Ninguém? Então, um pouquinho de leve. Então eu vou apresentar hoje, vou ter essa honra, né? Então essa fenomenologia mediúnica chama atenção no Brasil. E aí vem os repórteres, as pessoas do exterior, a curiosidade sobre o espiritismo. Mas então não tem como falar de mediunidade, de materialização, porque nós temos dois tipos de mediunidade. Mediunidade para fins de estudo, né? De efeito físico ou inteligente. Nós vamos hoje nos circunscrever a mediunidade de efeito físico. Olha só, para isso a gente tem que falar sobre o espírito. O que nós somos? Nós somos compostos, quando encarnados, de corpo físico. Então a nossa alma, o nosso espírito vai reencarnar. Como que algo que não é matéria une-se a algo que é material? Tem que ter um elo de ligação. E Paulo em 1 Coríntios falava a corpos celestes com a corpos terrestres. Quando nós desencarnamos, quem que desencarna? O corpo físico. Quem que sobrevive? O corpo espiritual, que Kardec chamou de espírito, e o espírito. Então quando a gente diz, olha, eu estou vendo o espírito da minha avó, porque o espírito é o quê? Segundo o livro dos Espíritos, é um clarão, é uma centelha, não tem forma. E o que dá forma? O corpo espiritual. Assim eu estou vendo o corpo espiritual da minha avó, no mesmo tamanho que ela tinha, né? Na mesma altura, às vezes com o seu chale, com o seu óculos, com a bengala, que a caracteriza assim por diante. E como que funciona esse perispírito? Nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, na questão 93, a pergunta que foi feita: o espírito, propriamente dito, fica descoberto ou é envolvido por alguma substância? O espírito, disseram eles, é envolvido por uma substância que para nós aqui encarnados é como se fosse vaporosa, bastante grosseira no mundo espiritual, porque como é difícil definir algo na linguagem humana, que é divino, mas é suficientemente vaporosa para que ele possa se elevar na atmosfera e transpor para onde ele quiser. E sobre aquelas mesas girantes, começaram aquelas investigações e foi feita a seguinte pergunta: qual o objetivo de tão estranho movimento naquela época especial? E a resposta está no livro A História do Espiritismo, e quem deu foi Arthur Conan Doyle, para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da hora. O que o Mascate fez lá em 1848 com as pancadas, chamar a atenção. Eu estou vivo, minha ossatura está aqui, mas eu sobrevivi. Agora nós temos que falar a diferenciação entre a aparição e materialização, que é o tema de hoje. A aparição é se nós tivermos aqui algum médium vidente e a nossa irmã veio aqui fazer a prece e de repente alguém enxerga o mentor da casa, o mentor dela. Isso é uma aparição. Materialização é diferente. Eram aparições tangíveis, podia-se tocar nos espíritos, e quem muito pesquisou isso foi o William Crookes. Ele foi um dos primeiros a pesquisar os fenômenos de materialização. Vocês podem procurar no YouTube. O que ele fazia? Através da médium Florence Cook, o espírito Kate King ia se materializar e foram tiradas fotos. E como que se dá isso? Através do ectoplasma. Mais uma foto, o espírito de Kate King materializado. Mas o que é ectoplasma? É a matéria-prima que era utilizada, porque hoje não existem mais fenômenos, né? Tem um lugar ou outro, mas é bem raro, de materialização. A visibilidade era variável, podia se apresentar branco, preto, cinza, mas geralmente na cor branca, sensível à luz. Então os fenômenos de materialização, as sessões se davam em completo escuro, porque a luz poderia degradar o ectoplasma. Mas qual que é a aparência do ectoplasma? Uma pasta flexível, uma geleia viscosa, semilíquida,
O que significa ectoplasma? Ectos por fora, plasma, molde, substância. E só por título de curiosidade é matéria, porque está lá, ele tem uma composição química, né? De carbono, hidrogênio, nitrogênio, enfim. Mas o que nós temos que chamar atenção nessa noite? Que o ectoplasma é um atributo do corpo físico. Então não é possível a formação de ectoplasma sem a presença do corpo físico. Portanto, tinha que ter um médium de efeito físico. E por onde que sai essa substância? Então nós temos aqui Chico Xavier, aqui o Peixotinho e a substância saindo. Nariz, boca, né, ouvido, tórax, extremidades, para formar ali o espírito. E a gente pode perguntar o seguinte: se hoje em dia não tem mais fenômeno de materialização, continua tendo ectoplasma? Com certeza, muito bem. E onde que é usado? Então eu sei que essa casa começou recentemente com um trabalho de fluidoterapia, correto? Nós trabalhamos há anos no nosso lar com a fluidoterapia e hoje estamos no amor e caridade. O que isso tem a ver com a ectoplasma? Tudo. Por quê? Então, lá no nosso lar, quem conhece a estrutura do nosso lar, as pessoas fazem o curso, aí chegam ávidos para trabalhar. Eu já fiz o curso de paz, eu quero ser um passista na fisioterapia. Pode sim ou não, depende da sua programação, né? E da quantidade de ectoplasma. O ectoplasma agora é direcionado para isso. E como que a gente sabe? Bom, na época nós tínhamos o fundador da fluidoterapia no nosso lar, São Manuel Sakai e sua esposa, que já estão na parte espiritual, que ele tinha muita sensibilidade e ele convocava os médicos. Mas quais são os sintomas? Então, geralmente, porque o sintoma pode ser de alguma outra doença ou de outra coisa, né? Mas, geralmente, enxaqueca, lacrimejamento, porque tem muito ectoplasma, sempre fadiga, baba, dores nas articulações, zumbido no ouvido. E olha só a materialização. Então, nas sessões do Peixotinho, o que eles faziam? Eles colocavam um balde com resina, aquela que faz vela, resina quente, e os espíritos colocavam a mão. Então isso aqui está no museu no Rio de Janeiro. Essas peças são mãos de espíritos, feitas em gesso e parafina. E olha que interessante, para dizer que não era fraude, o espírito, provavelmente essa mão deve ser do espírito Zé Grosso, colocava a mão entrelaçada, porque se fosse tirar, ia quebrar, não é? Então não quebrava, porque era do espírito. E também ninguém, em sã consciência, vai colocar a mão no negócio fervendo ali quente. Então está a prova. Mas vamos aqui, quem é Peixotinho? Francisco Peixoto Lins, outro Francisco. Nós temos o Francisco de Assis, tem o Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em Pacatuba, lá no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905. E tal qual o nosso Chico, ficou órfão na infância, mas não só de mãe e de pai. Com isso ele foi encaminhado para ser criado pelos tios. Nordeste, imagina só, quente, dormiam na rede, porque não era ele. Eram mais sobrinhos ali que os tios cuidavam. E ele foi educado onde? No catolicismo. A família era muito católica. Então, até os 14 anos, ele teve ali a vida clérica. Quando ele começa a sofrer severas penas disciplinares, porque ele começa a questionar, ele não aceitava, até que ele, os dogmas da igreja, acabou sendo expulso. Mas olha o que aconteceu no início da sua mediunidade. Aos 15 anos, começou os indícios. E como a maioria de nós começa com a mediunidade, numa forma de obsessão. Ele, envolvido por esses espíritos, esses irmãos menos felizes, foi tomado de uma força tamanha que ele saiu e bateu nos caras grandão durante a noite, né? Mediunidade sonambúlica. Voltando em casa, no outro dia bate a polícia e pergunta para os tios sobre ele. Não pode ser, ele era franzino, não tem como. Aí, pelas características da descrição,
chega-se à conclusão que realmente foi ele. E às vezes a gente acha assim, e eu vou contar uma particularidade para vocês. Falei que nós éramos protestantes, né? O meu pai, tomado por essas forças, que hoje a gente sabe que é obsessão, erguia uma Kombi com as duas mãos. Quer dizer, quem consegue erguer uma Kombi sozinho? Quanta força é necessária, né? Teve vários internamentos, tomou choque elétrico, usou camisa de força, enfim, isso é uma outra história. O Peixotinho, então, quando ele chega próximo aos 18 anos, ele sofre uma paralisia e prostra ele na cama durante 6 meses. Médico nenhum dava conta. O que aconteceu? A família já desistiu. Aí uma família espírita, que eram vizinhos próximos da casa, entraram com a terapêutica espírita. Então a gente tem a fluidoterapia, mas quando o paciente não consegue, a gente vai até a casa do paciente. E fizeram lá o evangelho do lar, aplicaram passe, a água fluidificada, e ele começou a sair desse estado, começou a melhorar. Com isso, ele ficou muito interessado no quê? Na doutrina espírita. E então ele começa a ler e ele vai procurar a Federação Espírita no Ceará e vamos dizer, introduzido, conduzido amorosamente por este grande tribuno, um dos maiores que tivemos, Viana de Carvalho. E tal como Viana de Carvalho, militar, ele também segue a carreira militar. Então nós não vamos nos ater aqui às cidades todas que Peixotinho passou, inclusive perto aqui em Santa Catarina. Em 26, convocado então para o serviço militar, ele vai para Macaé, no Rio. Lá ele se dedica à prática do espiritismo e com companheiros abnegados ele funda o Centro Espírita Pedro. Por muito tempo lá foi a oficina de trabalho dele. 33, ele se casa com a Benedita, Dona Baby, teve vários filhos, inclusive Araci. Araci é uma filha que desencarna, Marcos, em tenridade, criança. E é a Araci que vai ser aquela guia espiritual depois dele. Porque quando ele pensa em desistir, quantas vezes a gente pensa em desistir? Era assim que puxava ele. Inclusive ele funda um centro também em homenagem à filha. Mas, em 1945, ele começa a frequentar o culto cristão do lar, que era feito na casa de confrades, e depois surge o grupo espírita Luiz, em Londrina, através da dona Mitico Sakai, esposa do seu Sakai, que eu citei para vocês, nas reuniões que eram com Astolfo, que era beleza obsessão no nosso lar. Mitico tinha vários tipos de mediunidade. Ela recebe no japonês clássico, que nós conhecemos como Xenogracia, a orientação para que em Londrina tivesse o culto do Evangelho nas casas dos bairros distantes, para que depois se transformasse em centro espírita. Para quê? Para desafogar um pouco aquele fluxo de pessoas que tinha no nosso lar. E assim se deu, e eu tive a felicidade de fazer essa palestra em 2 das casas que nasceram assim, a Itaporela e a Caminho de Damasco. Mas o Peixotinho, ele teve literalmente um chá de banco. Ou seja, quando ele começa, ele fica 1 ano sentado. A gente faz o curso e já está trabalhando outro dia. Embora no processo agora da transição está tudo mais acelerado. Mas ele ficou 1 ano, porque os espíritos testaram a sua perseverança. Mas na primeira sessão, lembre-se, em total escuro, na primeira reunião, eu peguei essa foto para a gente tentar transferir para a linguagem terrena. O que aconteceu? Era luz por todo lado, dava para se ver os presentes, as janelas que estavam todas escuras, começavam a piscar luzes. E na primeira sessão materializaram-se flores. Não é como se os companheiros nas reuniões mediúnicas, ou mesmo aqui, algum vidente relata, olha, tem algum espírito bondoso trazendo uma rosa. Não. Era materializado pétalas de rosa no colo dos presentes, inclusive sentia-se o orvalho em total comunhão do plano físico com o plano espiritual. Em Macaé, também ele foi no centro espírita, mas olha o que eu vou contar para vocês que aconteceu lá em Macaé. Ele sendo militar,
ele instituiu uma vez por semana o culto do Evangelho, a oração, por aqueles que estavam desencarnando vitimados da guerra. E numa das sessões desse culto, que também era a sessão de materialização, que era a tarefa dele, materialização um médico chamado Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo vem e conta a sua história. Olha, eu gostaria que aumentassem as preces, as orações, as orações para 2 vezes por semana. Eu sou de família espírita, meu pai é médico na Alemanha. E quando me pediram, quando ele foi para a guerra, o meu pai falou o seguinte: matar nunca, morrer se for preciso. Também é uma frase do Marechal Cândido Rondon. Aí ele disse: mas papai, eu estou indo para salvar vidas. E o pai dele insistindo até que no dia, o que aconteceu? Colocaram ele no fronte de batalha. Ele disse: não, eu vim aqui salvar vidas. Então ele foi fuzilado, Dr. Rodolfo. Passou a pedir mais preces, até que um dia ele também vem numa sessão de materialização e pede o seguinte: ore pela minha irmã, ela vai desencarnar. Alguém sabe quem é a irmã do Dr. Rodolfo? Sabe, sim. A nossa querida Sheila. E é numa sessão de materialização, um tempinho depois, através da mediunidade do Peixotinho, que Sheila comparece e diz para eles da alegria que ela tem e da retribuição, da gratidão por terem orado por ela, e ela passa a compor a equipe de trabalho de Peixotinho. Sheila teve outras reencarnações, que não é aqui o caso hoje de falar, Joana Francisca, enfim, em Dijon, mas nessa ele apresenta a Sheila, o Peixotinho, ao Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha com ele, e eles formam uma equipe. No ano de 48, pela primeira vez ele encontraria outro médium de materialização, Francisco Cândido Xavier, lá na cidade de Pedro Leopoldo, e ele foi. E teve sessão de materialização. Imagina só esses 2 potenciais juntos. Quanta assistência. E aí, se lá nos fenômenos de Raiz-Vida nós vimos, chamando a atenção para a mortalidade, os fenômenos de materialização vêm nos chamar a atenção da imortalidade e outra função, a assistência aos enfermos. Então, muitas curas foram feitas em Pedro Leopoldo com o Chico Xavier e o Peixotinho. Até que em 1949, dia 10 de fevereiro, ele está em Belo Horizonte e ele tinha uma sessão marcada lá no Chico. O que aconteceu? Muita chuva. Chuva, o trem não podia continuar. E aí aquelas horas que a gente pensa assim: puxa vida, estava tudo marcadinho e não vai dar certo. Imagina marcado para ter uma reunião do Chico. Mas ele fica ali em Belo Horizonte, na casa do seu Jair. O seu Jair é que recebia os confrades, ele tinha uma esposa chamada Dona Ló. De repente o Peixotinho veio uma Sheila do lado da Dona Ló. E ela falou: hoje à noite nós vamos fazer uma sessão aqui de materialização, porque a Dona Ló está com um tumor e se a gente não fizer essa retirada, ela vai desencarnar. Assim fizeram, aí retiraram o tumor, numa desmaterialização diferente do Arigó, não tinha corte. Desmaterializou o tumor e a Dona Ló viveu depois 22 anos e veio desencarnar, e não foi por câncer, foi por problemas cardíacos. No dia seguinte, fazem a sessão de materialização lá, mais uma vez, Chico Xavier e Peixotinho com muitos presentes. Olha que interessante, nós falamos antes do tribuno de Valdo Franco. Olha ele jovenzinho aqui, quantas vezes vem ficar aqui próximo aqui com o seu Hugo, jovenzinho, bem no início lá, uns 20 e poucos anos. Ele está em São Paulo e ele ia retornar para Salvador quando ele tinha forte dor na garganta e ele estava ficando afônico.
O que ele pensou, ou foi intuído, com certeza, né? Vou procurar o Chico. E ele vai procurar o Chico. O Chico ficou com muita dor. Quase não sai voz. O Chico falou: você vai fazer a palestra hoje. Mas Chico, eu estou com dor. E as palestras não eram assim, 40 minutos, né? Às vezes é madrugada dentro. E aí ele ficou horas falando. Obedeceu. E depois foi feita uma sessão de materialização com o médium de materialização, Chico Xavier. O espírito que se materializa, irmã Sheila, retira da garganta de Divaldo, ela manda abrir a boca, no alemão é Divaldas, abre a boca. E ela introduz hoje, mas imagina aquela época. Se Divaldo tem 90 e poucos anos, ele tinha 20 e poucos, faça uma conta. Como se fosse um laser hoje, a inteligência artificial, tudo muito natural, mas naquela época, uma luz azul e aquilo é cauterizado. Diz que sentiu uma dor, que ele deve ter dado um grito no quarteirão inteiro. Conta Arnaldo Rocha, esposo de Nenê, que certa feita ele estava indo para o corredor, quando ele sentiu um perfume da amada Nenê. Olhou e viu-a, como se fosse com duas tochas na mão, em luz. Ela caminhou, ele foi até a sala e ela se materializa. E ele conta que ele abraçou ela e sentiu o seu coração. Ela ergueu os braços, ele conta que ela era o véu, ela estava linda, ele elogia. E ela fala o seguinte: ora, meu Nenê, eles ambos se chamavam de Nenê, amor perfeito. Aqui nós também nos preocupamos com a aparência. E a ajuda aos nossos semelhantes, o trabalho fraterno faz os mais belos. E afinal de contas, eu sou mulher e vim visitar o meu amado. Quem quiser saber mais, leia aí o trecho Chico Xavier, Mandato de Amor. Mas, certa feita, num desses encontros de Peixotinho com Chico, materializa-se o espírito de Emmanuel. Algumas testemunhas que estavam presentes dizem que Emmanuel é um espírito muito alto. E Emmanuel, naquela sessão, dá um recado para Chico Xavier, que ele não deveria mais fazer essas sessões, porque desgastava muito, ele perdia 2, 3 quilos e estava chamando muita atenção. O fenômeno existe, chama atenção. E a casa estava lotando, e que a tarefa de Chico era outra. E depois, passado um tempo também, vou contar para vocês, que Emmanuel manda um recado para o Peixotinho, através do Chico. E fala o seguinte, que o Peixotinho não gasta de avião, porque a mediunidade leva o ectoplasma dele era tanto que ele poderia derrubar a aeronave. E ele obedeceu. Tem uma hora que a cabine fica escura. Você não sabe quem está ali presente, né? Como que está vibrando. E a gente pensa, será? E a gente lembra de Jesus. Tudo é possível, aquele que crê. Tinha um cego em Portugal, um cego de nascença. E numa sessão de materialização lá no Peixotinho, aqui no Brasil, eles receberam orientação que faria uma sessão de cura para esse cego. E o cego dorme cego e acorda enxergando. Se fosse a época do Zap, cedinho já todo mundo saberia da notícia. Mas ele esperou um pouquinho, chegou o jornal, os periódicos, com aquela manchete, né? Milagre, milagre, cego em Portugal volta a enxergar, e eles olharam a data, era a data da sessão. O André Luiz, no Rio, um dos primeiros fundadores do IER, tinha a Noite dos Cravos. E nessa comemoração, os espíritos trouxeram cravos, de sorte que os homens receberam os cravos brancos e as mulheres os vermelhos. Uma companheira do grupo do Peixotinho era estudante de medicina. E um dia ela chegou com apendicite. Os espíritos fizeram a cirurgia sem corte, diferente do que nós falamos antes, do Arigó. Trouxeram aparelhos
retiraram, desmaterializaram o apêndice e colocaram em cima da mesa. Imagina só, Rio de Janeiro, calor, abrasador, o cheiro ficou insuportável, mas logo ela foi lá, olhou, aquilo foi desmanchando e voltou a brisa e o odor foi sumindo. Outra companheira do grupo, a doutora Menice, porque assim, aqui não dá para ver direito, mas é uma cabine que fica isolada, tudo no escuro. O médico ficava numa cabine, aqui materializando. E o que ia acontecer? Ninguém podia entrar lá, mas os espíritos autorizaram a doutora Menice lá dar uma espiadinha. E ele estava em tanta doação de ectoplasma, quando ela olhou, ele estava completamente transparente. Então, para poder tocar no espírito materializado, tinha que ter a autorização da espiritualidade, porque poderia diretamente afetar ao médico. Então, nós ficamos pensando, falamos de Chico, de Divaldo, da honra que nós tivemos de renascer no Brasil. E qual que era a tarefa? Por que renasceram tão próximos? Enquanto Chico recebia de André Luiz e de outros espíritos, a reportagem lá do além dos hospitais, quem não assistiu o filme Pastor 1, 2, assista. Enquanto ele recebia essas orientações, esses livros, essas mensagens, Divaldo espalhava pelo mundo, nos 5 continentes. E Peixotinho materializava. Então, quando vocês leem Missionários da Luz, lá está escrito psicoscópio, um aparelho à época citado. Lá na reunião de materialização, o psicoscópio era materializado. E quando se fala em mediunidade e materialização, no livro troca-se o nome, para não ter aquela identificação, né? Mas os livros que citam os casos de materialização, na realidade, era o médium Peixotinho. Aqui é um bisturi materializado à época. Então, a importância no fenômeno, na divulgação da doutrina espírita, no trabalho em prol da doutrina espírita. Mas Peixotinho, ele ficou conhecido como um grande pacificador. Era assim, viu, Marcos? Vai falar no Caminho de Damasco, né? Sexta-feira. Eu vi lá de Londrina aqui, não é? Esses dias ele nos deu a graça na Igrejinha de Jesus. Peixotinho teve um problema lá em Campos. E então materializou-se um outro centro espírito, Nina Rueira. E Nina Rueira fala para Peixotinho, o que ele tinha que fazer? Sabe o que, Marcos? Essa troca. Não ficar só os da casa falando. Que essa troca era extremamente positiva para o movimento espírita. Então, Peixotinho uniu o movimento espírita. Talvez a materialização de maior luz tenha se dado lá no Grupo Araci, em homenagem à sua filha. Foi a mais linda que a gente encontrou narrativas no YouTube. Foi um ser que inundou tudo, a tal ponto que, lembra, tudo escuro, dava para ver o rosto de cada presente. Esse ser não estava programado para esse Grupo Araci. No plano espiritual veio a tarefa. Ele teria que vir para fazer um trabalho. E ele veio, não sei se no Brasil, aonde, no planeta Terra, provavelmente, porque fala-se espiritismo, espírito, fala-se Brasil. Não se fala onde, mas ele chegou na casa. E a casa estava em total desarmonia. Imaginemos médiuns, daqui a pouco vai ter o passe, não vai? Imagina se o médium vem autorizar. Pode. Então, não sei o que esse espírito encontrou lá que não foi favorável à execução da tarefa, mas a tarefa tinha que ser feita. Então ele observa e encontra um ponto de luz lá no Peixotinho do Grupo Araci. Ele vem em luz, não só se apresenta, dava para ver a veste, o cajado, como fez a palestra materializada por Peixotinho. Ele fez a palestra da noite. Trata-se do ministro Clarencio do nosso lar. Irradiou de luz tudo, ficou claro, tamanha luminosidade. E olha só o que o trabalho exige de nós: renúncia, abnegação. Nós tivemos aqui nessa casa o exemplo do paizinho. Uma criança engoliu o parafuso. Aquela época alojou-se no pulmão, a mãe corta o Peixotinho. Mas era a festa de 15 anos da filha, aniversário.
Quem tem filha mocinha sabe como que é, né? 15 anos, uma data importante. E aí falou: minha filha, primeiro o trabalho, porque essa criança vai morrer. Então desmaterializa-se o parafuso, materializa em cima da mesa. Conta a filha de Peixotinho que estava fazendo uma palestra contando no Rio de Janeiro esse fato. A tia daquele que à época era criança estava presente e confirmou tudo. Então lá na Cassis se realizaram muitas coisas. Peixotinho amparou muitas dores, muitas dificuldades. Estudava muito ele com a esposa, principalmente o Novo Testamento, e às 18 horas, todos os dias, eles faziam a Ave Maria. Ele e a Dona Bey vivenciavam o Evangelho, porque lá era um hospital. A casa era aberta 24 horas. Conta a filha que quando um doente batia de madrugada, ela corria para tentar pegar o travesseiro, porque a mãe fazia sair da cama para que o doente deitasse. Pessoas que vinham com toda espécie de doença, cancerosos, obsediados, e ficavam ali dias, meses. Teve um que ficou até mais de um ano, a mais gordinha, filha dele, outra que corria olhando a panela: será que essa comida vai dar? Mas a comida dava. E a Dona Brega tinha uma plaquinha que eu estou querendo fazer lá, um quadrinho lá para minha casa, ó. Dizia o seguinte, porque às vezes chegavam as crianças, eram muitos filhos, chegavam, né, falando alto, com aquelas brincadeiras, ou às vezes o vizinho, alguém chegava falando alto, e ela apontava no quadro: Jesus é o hóspede desse lugar, hóspede invisível em cada refeição, ouvinte silencioso em cada conversação. Ele era um médium tão fantástico que usava uma plaquinha. Estava escrito assim, como ele tinha muitos filhos e ele trabalhava muito, estava escrito: médium em trabalho. Aqui algumas pedras, também materializadas. Ele tinha quase todos os tipos de mediunidade. Sonambulismo, como nós falamos, às vezes ele recebia 3 espíritos ao mesmo tempo, escrevia a mensagem, né? Médium inconsciente, lógico, com a mão direita, com a mão esquerda outro espírito, e pela psicofonia outro. Ele tinha então audiência, psicofonia, psicografia, passista, receitista, homeopatia, efeitos físicos que estamos falando. Nem vou falar da pneumotofonia. E eles, os espíritos, traziam, materializavam, mas também roubavam coisas. Um dia, pegaram uma lencinha de uma das participantes e levaram para o plano espiritual. 3 meses depois, cheio a volta com o lencinho escrito, em cada ponta tinha uma palavrinha: amor, amizade, respeito, caridade. Então, a maior cura que a filha relata não foi a cura física, foi a cura de Ledinha. Ledinha era uma jovem muito linda, passou no vestibular de medicina, começou a cursar medicina e veio o diagnóstico: lepra. E naquela época não tinha cura. Foram lá na sessão de Peixotinho, a mãe levou, porque ela disse que ela não ia ver o corpo acontecer, que ela ia se suicidar. Então a irmã Sheila materializa. Se imagina quando a gente busca a casa, a gente tem um atendimento fraterno, ele está ali intuído pelo alto, mas agora imagina que você tem um atendimento fraterno direto com o Sheila. Ela materializa-se, conversa com o Ledinha a noite inteira, que quando chega em casa está totalmente demovida dessa ideia, até porque não existe morte, e ela pede para a mãe que ela ia ficar na Edipo até o final dos seus dias, no fundo, no quartinho, mas que ela precisava de um telefone. E Ledinha passou a amparar dores daqueles que também estavam com lepras, com problemas no relacionamento, com problemas financeiros, até o último minuto, o último suspiro. Só que a gente pensa, será que a vida dele então era flores, assim como o Chico, que a gente via, que às vezes embebia o lenço com álcool para aguentar, para suportar aquela fila enorme, suportar as suas dores. Peixotinho sofria do que ele mais curou nas pessoas: broncopneumonia. Isso causava nele muito dissabor. Olha só, essa imagem eu peguei do nosso lar, que as filhas diziam o seguinte, que os espíritos delas viam que eles inundavam ele de luz quando ele tinha que trabalhar, uma luz assim verde nessa região, para que ele pudesse dar o atendimento.
Então, ele sofreu muitas calúnias e perseguições, porque os companheiros diziam: mas você não cura? Cura-se em si mesmo. E a gente vai saber depois o porquê que ele teve isso. Porque numa reencarnação transada, não precisa ser bem a última, né? Ele fora aquele chefe dos piratas. Então ele mandava matar, ele matava, sufocava, jogava na água. Então prometia essa região respiratória, que ele então depois vem com esse fluido abundante para ajudar outras pessoas. Então a mediunidade dele era grandiosa, mas ele era apenas um trabalhador de Jesus, que não perdeu uma oportunidade de trabalho, até o seu último dia, quando o médico estava atendendo. Chega uma senhora desesperada, porque a filha estava muito doente, e aí a dona Baby diz: hoje não, hoje ele não pode atender, porque ele está sendo atendido pelo médico. E aquela senhora ficou ali, o médico foi embora, e o Peixotinho, ouvindo a voz, chamou até o quarto. A esposa da dona Baby introduziu ela no quarto, e ele disse assim: vocês têm aqui o médico Manolo também, né? Faz atendimento. Não mais ativo. Alguns devem conhecer. Alguns médiums desse tipo têm um protocolo. Volta tantas vezes, dá o remedinho, que é homeopático, sempre gratuito. E o Peixotinho tinha um protocolo. E nesse dia, ele disse para a senhora tudo que ela tinha que fazer. Essa semana você faz isso, na próxima você faz aquilo. Ah, vai lá na fulana e tal, ela tem a erva para fazer um chá para curar a sua filha. E ela disse: mas por que você está dizendo tudo? Tudo que eu tenho que fazer numa só sessão. Ele só sorriu. E naquela noite ele despede-se do corpo físico. Então as crises dele eram terríveis, ele ficava roxo. Não foram os espíritos a ele não conseguiria trabalhar. Será que ele reclamava? Não. Ele dá um recado, dava um recado para os outros que vêm para nós hoje. O que ele dizia? Toda vez que a dor bater, que a enfermidade bater, bem dizer, criatura, porque é no momento da nossa dor, é o momento da confiança do Pai na nossa capacidade de superar nossas dificuldades. Toda vez que a dor bater, a enfermidade bater, me dizer o Criador, porque o momento da nossa dor é o momento da confiança do Pai na nossa capacidade de superar nossas dificuldades. E para finalizar, como ele trabalhava com o Dr. Bezerra, apóstolo do bem e da paz, a mensagem do Dr. Bezerra: amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando no mundo os divinos exemplos de Jesus. E para finalizar, não dá para encerrar porque a história basta, né? Mas o nosso tempo corre. O medionato, o que nos é pedido? Mediunidade. Todos têm, como diz Kardec, né? Mas mediunidade com Jesus. Mediunidade, como nós vimos o exemplo hoje, no exercício sublime do amor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Pela atenção de vocês, agradeço imensamente. E fica aqui o recado de que o ectoplasma continue existindo e que a gente possa canalizar, seja no serviço do passe, seja no serviço da fluidoterapia, seja numa exposição, num atendimento, que a gente possa trabalhar como esses grandes exemplos que nos foram deixados, que de tempo em tempo é permitido que reencarnem, para nos trazer esse incentivo, essa força que a gente ainda necessita para não desanimar, para não parar. Prosseguimos firmes. Muito obrigada. A sua família que a acompanhou, sua esposa, a sua filha que cresceu bastante, já com genro.
Deus a recompense e ampare. E como ela finalizou bem com a intimidade com Jesus, colocando que todos nós somos médios, estamos o tempo todo nos relacionando, interrelacionando, esse plano, outro plano, que essas nossas relações sejam sempre como Jesus nos ensinou, fraternos uns com os outros sempre. Muita paz, até que Deus a recompense. Obrigada.